Fala galerinha, beleza? A aula de hoje são de ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O que são as retas transversais? São as retas que têm apenas um ponto em comum com a outra reta. Então, nós vemos aí nessa figura que temos a reta R e a reta S, que são retas paralelas, que não têm ponto nenhum em comum, e a reta T, que é a transversal a essas duas retas paralelas. O que a gente tem aí? Quais são os ângulos formados por essas retas? Vê na reta T e na reta S, nessa parte daqui, vou até colocar, ó, essa parte daqui de cima, nós temos quatro ângulos formados: B, D, A e C. Tá vendo que o B, o D, aqui embaixo o F e o H estão representados pela cor azul. Isso significa que eles têm a mesma medida, eles são ângulos congruentes. Da mesma forma que o ângulo A, o ângulo C, o ângulo E e o ângulo G também têm a mesma medida. Então, cores iguais estão representando que eles têm a mesma medida. Então, o azul tem a mesma medida da cor azul, o vermelho tem a mesma medida da cor vermelha. E também que os ângulos de cores diferentes, por exemplo, o B e o A, um é vermelho e o outro é azul. Isso significa que eles são suplementares, ou seja, olha aqui, ó, somam 180. Lembrando que ângulos suplementares são os ângulos que somados dão 180. Beleza? Então, eu posso falar que qualquer ângulo vermelho, qualquer desses ângulos vermelhos, com qualquer dos outros ângulos azuis somados, vai dar sempre 180 graus. Aí, nós temos aqui os ângulos correspondentes. Dentro de todos esses 8 ângulos que nós temos, vocês têm um ângulo que corresponde a um outro ângulo na parte de baixo. Como, por exemplo, o ângulo A. O ângulo A, esse ângulo aqui, e o ângulo E. Ele está na mesma posição, só que na parte de baixo. O ângulo A é o ângulo correspondente ao ângulo E, ou seja, eles têm a mesma medida. O ângulo B é o correspondente ao ângulo F, ou seja, eles têm a mesma medida. O ângulo C e o ângulo G, o ângulo D e o ângulo H. Então, D igual a H, C igual a G. Então, isso, galerinha, é para vocês entenderem que ângulos correspondentes são os ângulos que estão na mesma posição, só que na outra reta paralela. Um está numa reta paralela, o outro está na outra reta paralela. Vamos para a próxima página. Ângulos alternos. Nós temos dois tipos de ângulos alternos. Os alternos externos, vou marcar aqui, ó, alternos externos e os alternos internos. Alterno, só para você entender aqui, o que significa? Quando a gente está falando de alterno, a gente vai comparar agora vendo a reta transversal. Olha essa reta aqui que eu marquei, ó. Essa é a transversal, correto? E aqui também é a transversal, ok? Só marquei para você ver quais são as transversais. Alterno significa que um ângulo vai estar do lado esquerdo, o outro vai estar do lado direito dela. Um ângulo vai estar do lado esquerdo, o outro ângulo vai estar do lado direito. Quando eu falo interno, significa que ele está na parte de dentro das paralelas. Externo significa que ele está na parte de fora das paralelas. Beleza, deixa eu ver se eu entendi. Alterno, interno. Interno está na parte de dentro. Então, o D, ele é interno. Quem é alterno a ele? Alterno, aqui marquei de novo, o D é interno. Alterno tem que estar do outro lado. Só quem está do outro lado, só que na parte de baixo. Então, o D é alterno interno de F. O C é alterno interno de E. Então, o D é alterno interno de F, o C é alterno interno de E.
Vocês estão vendo que eles têm a mesma cor? O D tem a mesma cor do F. Significa que eles têm a mesma medida. O C tem a mesma cor do E. Significa que eles têm a mesma medida. Uma forma que é mais tranquila para vocês entenderem é que você sempre tem um ângulo agudo, tá vendo? E um ângulo obtuso. Os agudos têm a mesma medida, os obtusos têm a mesma medida. É moleza para você lembrar assim. E os alternos externos, alterno sabe que vai estar um do lado direito e um do lado esquerdo. Lado direito e lado esquerdo. Beleza. Então, você vai ver aqui, ó, o A está do lado esquerdo. Quem está do lado direito? O A está do lado esquerdo. Quem está do lado direito? O G, que é sempre um na parte de cima, um na parte de baixo. Sempre um na parte de cima, está na direita, vai lá na esquerda embaixo. O B e o H são ângulos alternos externos. Ângulos alternos, tanto internos quanto externos, sempre vão ter a mesma medida. Eles sempre são congruentes. Belezinha? Vamos para a próxima folha. Ângulos colaterais. Quando eu falo para vocês ângulos colaterais, colaterais significa que eles estão do mesmo lado da reta transversal. Então, colaterais internos significa que eles estão na parte... Eles estão na parte interna e no mesmo lado. Então, o D e o E, eles são ângulos colaterais, do mesmo lado da transversal, e na parte interna das paralelas. O ângulo C e o F, eles são colaterais internos, porque estão do mesmo lado da transversal e na parte interna das paralelas. E colaterais externos, os dois ângulos têm que estar na parte externa das paralelas. Então, o A está externo e o H também está externo. E colaterais do mesmo lado, os dois estão na parte esquerda da transversal. O B e o G estão na parte direita da transversal e são externos. Então, A é colateral externo de H e o B é colateral externo de G. Sempre ângulos colaterais têm a soma dos ângulos 180 graus. Você está vendo aqui, ó, que esse D ele é agudo, esse E ele é obtuso. Então, você pode falar que D mais E igual a 180. Você pode falar que C mais F igual a 180. A mais H igual a 180. B mais G também igual a 180. Porque eles são ângulos suplementares. Eles somam 180 graus. Beleza? Vamos para a próxima. Agora a gente vai ver o seguinte. Vamos botar em prática um pouco isso que a gente viu. Você tem aqui as duas retas paralelas, a reta R e a reta S, e eu te deu dois ângulos. Esse ângulo daqui e esse ângulo daqui. Tá bom, mas assim, aqui tá tudo de amarelo, então assim, geralmente não tem cor nenhuma. Você tem que ver o seguinte. Esse ângulo daqui e esse ângulo daqui, qual é a relação deles? Primeira coisa, se você não lembrar do nome, não tem importância. Você consegue resolver para calcular o valor de x. Você sabe que esse ângulo é agudo e esse ângulo é obtuso. Se um é agudo e o outro é obtuso, a soma deles dá quanto? 180. Beleza. Mas vamos ver aqui. Eles não estão na parte externa. Na parte externa das paralelas? Então, eles são ângulos colaterais, que estão os dois do lado direito, colaterais externos. Ângulos colaterais externos, eles são o que, galera? Suplementares, a soma deles dá 180. Então, você já tem que são ângulos colaterais externos. E todo ângulo colateral externo são ângulos suplementares, ou seja, a soma dá 180. Aí você vai pegar aqui, ó, o 2x, que eu botei aqui, ó, mais o 3x,
igual a 180. 2x mais 3x, 5x. Se 5x é igual a 180, 180 dividido por 5 dá quanto? 36 graus. Acabou a sua questão. Beleza? Vamos para a próxima? Esses dois aqui, você está vendo que estão na parte externa, e um está do lado direito e esse daqui está do lado esquerdo. Esse do lado direito, esse do lado esquerdo. Beleza. Então, se são ângulos alternos internos, eles são ângulos alternos internos, externos, desculpa, eles são ângulos alternos externos, que estão do lado de fora, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, você vai montar essa equação apenas igualando eles. Aí, você vai colocar aqui, ó, 3x mais 8, que é esse ângulo, igual a x mais 50. X aqui, ó, vai ficar 3x menos x igual a 50 menos 8. 3x menos x, 2x. 50 menos 8, 42. Que número multiplicado por 2 dá 42? 21. Acabou sua questão. Então, você vai vendo que se você sabe se a soma deles dá 180 ou se eles têm a mesma medida, é só montar a equação e correr para o abraço. Vamos para o próximo? Nesse daqui, tem 2x menos 30 e 3x mais 20. Espera aí, um está na parte externa, o outro está na parte interna. Então, eles não têm relação nenhuma. Mas a gente sabe que não importa o nome, eles não têm um nome como colaterais ou como alternos, nem nada disso. Mas você pode falar que o ângulo agudo e um ângulo obtuso somados dão quanto? 180 graus. Então, você vai montar a sua equação. Eles são suplementares e a soma deles dá 180. Então, 3x mais 20 mais 2x menos 30 igual a 180. 3x mais 2x, 5x. 20 menos 30, menos 10. Aí vai aqui menos 10. Somando 10 nos dois lados da equação, vai ficar 5x igual a 190. Que número multiplicado por 5 dá 190? 38. Acabou sua questão. Belezinha? Tem mais um exercício aqui, para a gente concluir essa aulinha. E você vai ver aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo estão na parte interna das paralelas e estão do mesmo lado. Estão os dois do lado direito da transversal. Então, eles são colaterais internos. O que são ângulos colaterais internos? Colaterais internos, eles são ângulos suplementares. Então, a soma deles dá 180. Aí você vai ver, pegar aqui 2x mais 50 mais 3x mais 5 é igual a 180. 3x mais 2x, 5x. 5 mais 55, 55. 5 mais 50, 55. Aí o 55 para lá, 180 menos 55, 125. Que número multiplicado por 5 dá 125? 25. E acabou a sua questão. Então, galerinha, a gente acabou de ver os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês e qualquer dúvida é só falar comigo. Galerinha, um grande abraço, até a próxima.